A capital do Brasil desperta, e em meio ao movimento de carros e pedestres apressados, existe um pequeno herói que poucos conhecem. Pedro, um menino de apenas 10 anos, carrega em suas mãos uma caixa de balas e nos ombros a responsabilidade de ajudar sua família. Ele é um símbolo de luta, coragem e esperança. Desde muito pequeno, Pedro aprendeu que a vida nem sempre é fácil. Ele perdeu o pai em um acidente trágico quando tinha apenas 6 anos e viu sua mãe, Dona Marta, assumir o papel de pai e mãe, trabalhando como diarista para sustentar ele e seus dois irmãos mais novos. Mas mesmo com tanta dedicação, o dinheiro quase nunca era suficiente. Com um coração cheio de determinação, Pedro decidiu ajudar. Todos os dias ele caminhava longas distâncias até o centro de Brasília, parava em sinais de trânsito e oferecia balas aos motoristas e pedestres. Com uma frase simples, mas cheia de significado, ele dizia: "Um doce para adoçar o seu dia." Nem sempre a resposta era positiva. Ele enfrentava olhares de indiferença, portas fechadas e até palavras duras de quem não entendia sua luta. Mas Pedro nunca desistia. No fundo, ele acreditava que cada dia trazia uma nova chance, um novo recomeço. Mesmo nas dificuldades, Pedro nunca reclamava. Ele acreditava que a bondade das pessoas poderia fazer a diferença. O que ele não sabia é que naquele dia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que mudaria sua vida para sempre. Tudo começou como mais um dia comum. Pedro viu um carro grande e preto parado no sinal. Ele ficou um pouco nervoso porque já tinha ouvido histórias de pessoas ricas que não gostavam de ser abordadas por vendedores. Mas ele decidiu tentar. Afinal, sua mãe sempre dizia: "Nunca julgue as pessoas antes de conhecê-las." Quando o vidro do carro desceu, Pedro ficou paralisado. Ele reconheceu Michele Bolsonaro, a primeira-dama do Brasil. O coração dele disparou. Em sua mente, ele pensou: será que vou levar uma bronca? Será que ela vai mandar eu sair daqui? Ele estava acostumado com reações negativas de algumas pessoas, mas o que aconteceu em seguida foi totalmente diferente. Michele olhou para ele com um sorriso tão acolhedor que Pedro sentiu como se todo o peso do mundo tivesse sido retirado de seus ombros. Ela perguntou: "O que você está vendendo, meu querido?" A voz dela era tão gentil que quase fez Pedro chorar ali mesmo. "Balas, dona, para ajudar minha mãe e meus irmãos", respondeu ele, segurando a caixa com as mãos trêmulas. Michele, com olhos cheios de ternura, pegou algumas moedas na bolsa, mas logo mudou de ideia. Ela olhou para Pedro e disse: "Hoje eu quero todas as suas balas. Quanto custa a caixa inteira?" Pedro não sabia o que dizer. Ele nunca tinha vendido tudo de uma só vez. Ele gaguejou ao responder: "É tudo, dona. É sério?" E Michele sorriu novamente. "É sério. Hoje é seu dia de sorte." Quando Pedro viu o valor que Michele estava lhe entregando, seus olhos se encheram de lágrimas. Era muito mais do que ele ganhava em uma semana inteira. Ele tentou recusar, dizendo que era muito, mas Michele insistiu: "Esse dinheiro não é apenas pelas balas, é pela sua coragem, pela sua determinação. Você é um menino especial e quero que saiba disso." Enquanto o carro ia embora, Pedro ficou parado por alguns minutos, segurando o dinheiro e pensando no que havia acabado de acontecer. Ele sentiu algo que nunca havia sentido antes: gratidão profunda e a sensação de que sua luta tinha sido reconhecida. O que parecia ser um dia comum se transformou em um momento inesquecível para Pedro. Ele não sabia, mas aquele encontro seria apenas o começo de algo ainda maior. A atitude de Michele Bolsonaro não apenas mudou o dia de Pedro, mas tocou os corações de muitas outras pessoas. Esse encontro não foi apenas sobre balas ou dinheiro. Foi sobre empatia, solidariedade e como pequenos gestos podem mudar vidas. Mas a história de Pedro ainda não acabou. Fique conosco, porque o que aconteceu depois desse dia foi ainda mais surpreendente. Depois daquele dia, Pedro e sua mãe, Dona Marta, sentaram juntos para contar o dinheiro. Para eles, aquela quantia era algo quase inimaginável. Pela primeira vez em meses, Pedro viu um sorriso genuíno no rosto de sua mãe. Ele não sabia que esse momento de felicidade era apenas o começo de algo ainda maior. O gesto de Michele Bolsonaro não passou despercebido.
Em um evento público no dia seguinte, ela comentou brevemente sobre o menino vendedor de balas que a emocionou. Sem revelar muitos detalhes, ela destacou a força de crianças como Pedro, que mesmo nas adversidades, não desistem de lutar por seus sonhos. Logo a história de Pedro começou a ganhar repercussão. Um vídeo gravado por um motorista, no momento em que Michele comprava as balas, viralizou nas redes sociais. Milhares de pessoas se emocionaram ao ver o garoto enxugando as lágrimas enquanto recebia o dinheiro. Os comentários eram de como a bondade pode transformar vidas. Pedro se tornou conhecido em sua comunidade. Uma emissora local o procurou para contar sua história. Emocionado, ele disse: "Eu não esperava que a dona Michele fosse tão generosa. Achei que ela ia me mandar sair, como outras pessoas fazem. Mas ela mudou tudo." A comunidade também se mobilizou. Vizinhos começaram a aparecer com cestas básicas, roupas e até brinquedos para os irmãos de Pedro. Era como se o gesto de Michelle tivesse despertado uma onda de solidariedade que há muito tempo não se via por ali. Pedro, no entanto, não quis parar de trabalhar. Ele voltou ao centro de Brasília com sua caixa de balas. Mas desta vez, as pessoas o reconheciam. Alguns compravam todas as balas, enquanto outros apenas paravam para elogiá-lo e oferecer ajuda. Em poucos dias, Pedro se tornou uma espécie de celebridade local. E então algo ainda mais inesperado aconteceu. Pedro e sua mãe receberam um convite oficial para visitar o Palácio da Alvorada. Michele queria conhecê-los melhor e compartilhar essa história com outras pessoas. Quando chegaram ao Palácio da Alvorada, Pedro ficou deslumbrado. Ele nunca tinha visto algo tão grandioso. Mas mais do que a beleza do lugar, ele ficou emocionado ao perceber que sua história estava sendo valorizada. Durante a visita, Michele conversou com Pedro e sua mãe por horas. Ela quis saber mais sobre a vida deles, suas dificuldades e sonhos. Dona Marta, emocionada, agradeceu à primeira-dama por tudo o que ela fez e destacou que, pela primeira vez, sentia a esperança de dias melhores. Michele aproveitou a ocasião para apresentar Pedro a empresários e pessoas influentes que estavam no evento. Ela pediu ajuda para que o menino e sua família tivessem oportunidades melhores. A reação foi imediata. Um empresário ofereceu emprego fixo para Dona Marta, enquanto o outro se dispôs a pagar os estudos de Pedro e de seus irmãos. Ao sair do palácio, Pedro estava emocionado. Ele não apenas recebeu presentes e promessas de um futuro melhor, mas também carregava algo ainda mais valioso: a certeza de que ele não estava sozinho. A bondade de Michele havia se transformado em uma corrente de generosidade. Algumas semanas depois, a vida de Pedro começou a mudar de forma concreta. Ele e seus irmãos foram matriculados em uma escola particular, com todas as despesas pagas. Dona Marta começou a trabalhar em um escritório de contabilidade, ganhando o suficiente para sustentar a família com dignidade. E a corrente do bem não parou por aí. Inspirados pela história de Pedro, moradores da comunidade organizaram uma feira beneficente para ajudar outras famílias em situação de vulnerabilidade. O pequeno vendedor de balas se tornou um símbolo de esperança para todos. Pedro, aquele garotinho que vendia balas para ajudar sua família, agora sonhava em ser advogado. Ele dizia: "Quero ajudar outras pessoas, assim como me ajudaram." E tudo isso começou com um simples gesto de bondade. Essa história nos mostra que, às vezes, o que parece ser apenas mais um dia comum pode se transformar em algo extraordinário. Mas ainda há mais para contar. No próximo capítulo, você vai ver como a vida de Pedro continuou a inspirar pessoas por todo o Brasil. Até lá!